Bom, torcedor vascaíno, preparação finalizada. Acabou. Hoje foi realizado no CT Moacir Barbosa o último dia de treino antes de enfrentar o Atlético Goianiense pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E hoje foi definida a lista de relacionados. Quem viajou para Goiânia? A gente vai trazer aqui essa informação a vocês neste Boa Noite Gigante. Porque, meu amigo, essa lista de relacionados conta com muitas mudanças e muitas ausências. Será que Galdamez, Rossi e Praxedes viajaram com o grupo para Goiânia? A gente vai falar sobre isso, falar também sobre muitas outras informações, trazer novidades importantes sobre o clássico contra o Fluminense, local definido. O Vasco já tem o local para enfrentar o rival carioca. Esse jogo será aqui no Rio de Janeiro. Além dessas informações importantes também com relação a Cleiton, o atacante que o Vasco comprou no início da temporada pelo valor de 19 milhões de reais. Enfim, não pertence mais ao Cruz Maltino. Aliás, até pertence, mas está emprestado a um clube do futebol português. A gente vai trazer essas informações aqui a vocês, até porque hoje o Vasco efetuou a compra do jogador. Ele estava apenas emprestado pelo Casa Pia e hoje o Vasco teve que comprar para poder emprestar. E também falar sobre 777 Partners, porque tem problema envolvendo o grupo norte-americano. A situação é uma calamidade tão crítica para 777 que lá nos Estados Unidos o grupo norte-americano foi despejado do escritório de Miami. Olha, meu amigo, que resenha envolvendo 777 Partners. Que problema, né, que de fato o Vasco da Gama foi arranjar sendo comprado por esse grupo norte-americano. Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. É um Boa Noite Gigante, como vocês estão vendo, né? Já nessa introdução, com muitas movimentações, com muitas novidades. Um vídeo completamente imperdível para todos vocês que estão aí do outro lado. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui agora, nós estamos todos os dias aqui 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Então, caso não seja um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, já se inscreve e ajudem o nosso crescimento. Nós contamos muito com o apoio e a presença de todos vocês no canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante com vocês aí, falando sobre essa preparação para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense amanhã. Amanhã o nosso Vasco da Gama terá o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo muito importante para o Vasco, né? O Vasco já quebrou um tabu importante, voltando a estar presente nas oitavas de final após anos longe dessa fase da competição. E poderá, caso passe a equipe do Atlético Goianiense nessas oitavas, chegando às quartas de final, quebrar mais um grande tabu. A última vez que o Vasco conseguiu se classificar para as quartas de final da competição foi lá no ano de 2015. Então já fazem quase 10 anos que o Vasco não chega a essa etapa tão decisiva da Copa do Brasil. E o Rafael Paiva terá essa missão importante. O Vasco vai, inclusive, enfrentando o Atlético Goianiense amanhã, quarta-feira, ter o seu quarto jogo seguido longe do Rio de Janeiro. E a gente tem que falar também aqui o absurdo, né, que a senhora CBF fez com o Vasco da Gama, o desleixo, assim, a falta de respeito. Eu posso utilizar qualquer tipo de adjetivo aqui que vai servir muito bem para definir o que é a CBF quando se trata de Vasco. Uma atitude, assim, completamente desrespeitosa com a instituição. A regra, né, o regulamento da CBF, ele impede que clubes joguem 3 partidas seguidas longe de casa no Campeonato Brasileiro. O Vasco jogou essas 3 partidas seguidas longe de casa, o que já é errado de acordo com o regulamento, e ainda vai ter que jogar mais um jogo fora de casa, se tratando dessa partida da Copa do Brasil. Então, assim, o Vasco viajou para Goiânia para enfrentar o próprio Atlético Goianiense,
voltou ao Rio, o Vasco enfrenta o Atlético, salvo engano, numa quinta ou numa quarta, acho que foi numa quarta, volta ao Rio, viaja para enfrentar o Atlético Mineiro em Minas Gerais, volta depois ao Rio de Janeiro, viajou para Chapecó para enfrentar o Grêmio agora nesse último domingo, voltou ao Rio na madrugada de segunda e já viajou hoje novamente para enfrentar o Atlético em Goiânia. Então são 4 viagens num período de menos de 15 dias. Isso é um desrespeito, senhora CBF. A gente tem que falar isso aqui. Se é um canal do Vasco, a gente tá aqui para noticiar, a gente tá aqui para informar, mas a gente tá aqui também para criticar a postura de uma federação que deveria dar a uma competição a tal da isonomia e não dá. Muito pelo contrário, o Vasco chegará para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã muito mais cansado do que o clube de Goiânia. E hoje foi realizado esse treino, o Vasco teve apenas 2 treinos, né, antes de enfrentar a equipe do Centro-Oeste, e após o treino, como está aparecendo aí na imagem a vocês o que rolou hoje no CT Moacir Barbosa, o elenco viajou para Goiânia, e essa viagem conta com algumas mudanças. Agora surge a vocês aí a lista de relacionados. O Vasco informa, inclusive, nessa lista, assim que divulgada, o motivo da ausência do zagueiro João Vitor, o atleta aí que já realmente vem desfalcando o Vasco há algumas partidas. O jogador, infelizmente, sofreu uma lesão e teve que ficar de fora. Uma lesão que afastou o João Vitor dos gramados e afasta ainda por quase 2 meses. E ele, de acordo com informações do próprio Vasco da Gama, segue em evolução no tratamento e já iniciou a transição em campo, para campo, no caso, acompanhada da preparação física. Então o João Vitor hoje já está aí nas últimas fases, né, da transição, para que o quanto antes esteja à disposição do técnico Rafael Paiva. João Vitor, um zagueiro que faz, assim, uma falta absurda, né? É um baita de jogador, titular absoluto desse nosso sistema defensivo. A gente espera que o quanto antes o João Vitor possa estar à disposição do técnico Rafael Paiva. E nessa lista aí divulgada, a gente vê o retorno, logo no início, do nosso Adson, né? O ponta direita, tão importante, titular, acho que absoluto aí desse sistema ofensivo do Vasco da Gama, volta hoje a viajar com o grupo, após desfalcar o elenco neste último final de semana. Muito provavelmente o Adson já volta sendo titular dessa trinca ofensiva que deve ser composta por Verratti, David e o próprio Adson. Abaixo do Adson temos Alex Teixeira, Coutinho, novamente estando presente na lista de relacionados, DVD, Emerson Rodrigues, o atacante GB, que inclusive entrou nesse último domingo contra a equipe do Grêmio em Chapecó, Hugo Moura, JP, Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Lincoln, Maicon, que está presente aí nessa lista de relacionados. Havia uma grande dúvida quanto à presença do God of Zaga, titular aí nesse momento do Vasco da Gama, principalmente com a ausência do João Vitor absoluto do nosso sistema defensivo, ele que saiu reclamando de dores na região da coxa na partida desse último domingo contra a equipe do Grêmio, viajou também com o elenco para Goiânia, Matheus Carvalho, o Cocão, Paulo Henrique, Paier, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Esforça, Souza, Verratti e Vitor Luiz. São esses os atletas que viajaram com o grupo para Goiânia. Vemos aí nessa lista a ausência do Leandrinho. O Leandrinho ficou no Rio de Janeiro, diferente do que aconteceu no último domingo, né? No último domingo o Leandrinho viajou com o grupo, até chegou a entrar em campo, mas não está presente nessa lista para enfrentar o Atlético Goianiense nesse jogo de amanhã pela Copa do Brasil. Além do Leandrinho, também vemos outras 4 ausências. Rossi, Serginho, Galdames e Prached. Os 4 jogadores não viajaram com o grupo, ficaram aqui no Rio de Janeiro. Isso, mais do que nunca, após também os mesmos não viajarem com o grupo para Chapecó, que eles não serão mais utilizados pelo técnico Rafael Paiva. São 4 nomes que o Vasco da Gama colocou no mercado para buscar uma saída. O Vasco hoje não tem a intenção de permanecer com esses atletas para o segundo semestre de 2024. Rossi tem um contrato curto com o Vasco, né? Um contrato apenas até o final do ano, então o Vasco não quer mais contar com o Rossi. O Serginho tem um contrato um pouquinho mais longo, até o final do ano que vem, mas o Vasco também busca aí uma rescisão ou até uma saída por empréstimo do jogador. Prached é um jogador que veio por empréstimo, não pertence ao Vasco. O Vasco, de acordo com algumas informações recentes, buscou até a rescisão contratual do Prached, uma devolução ao Bragantino, mas hoje o Bragantino, o Clube Paulista, não quer ter o jogador dentro do seu grupo, então foi negada essa devolução de Bruno Prached. E o Galdames é um atleta que o Vasco comprou nesse início de temporada junto ao Genoa, clube que fazia parte do conglomerado da 777 Partners, tem contrato, mas o Vasco também costura uma saída junto à Universidade Católica. Então todos os jogadores que não viajaram aí, principalmente esses 4, o Vasco da Gama busca uma saída. E a gente espera que ela aconteça o quanto antes, mas acho que já é uma boa causa, né? Já é um ponto importante. Acho que Galdames, Prached, Rossi e Serginho
São 4 atletas que o torcedor vascaíno chegou ao seu limite. O vascaíno não aguenta mais ver esses jogadores vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Jogadores importantes, Serginho, pelo gol marcado na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Praxedes, pelo aquele início, né, de retomada com o Ramon Dias, que foi uma peça importante para aquela trinca de meio de campo, que era formada por Praxedes, Zé Gabriel e Paulinho Paula, o Rossi, que também teve a sua importância, mas que já deu, chegou ao limite, tem que buscar uma nova casa. E é dessa forma que o Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense amanhã, com exatamente esses atletas que viajaram para Goiânia. Acha que vai dar bom amanhã, torcedor? Acha que amanhã vamos conseguir arrancar aí essa vitória ou esse empate de Goiânia? Ter uma vantagem importante para a semana que vem no jogo de volta aqui em São Januário? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E falando em campeonato assim da CBF, né, a Copa do Brasil, uma competição organizada pela Confederação Brasileira do Futebol, vamos falar sobre outra aqui, que é o Campeonato Brasileiro, porque hoje a CBF confirmou que Fluminense, Vasco da Gama e Fluminense será realizado no estádio Newton Santos. De início, o Vasco da Gama não tinha conseguido um acordo com o Botafogo para mandar esse clássico no Engenhão e havia, assim, estruturado, né, organizado para que esse jogo viesse a acontecer no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mas o Vasco costurou esse acordo junto ao Alvinegro e conseguiu levar esse jogo para o estádio Newton Santos. Lembrando, Maracanã não foi permitido o uso, e São Januário, o BEP, que é o Batalhão Especial aqui de Jogos da Polícia Militar, também proibiu o uso de São Januário. Inclusive, hoje, o BEP divulgou uma nota sobre essa proibição, né? O BEP aí diz assim, ó, abre aspas, a vitória técnica anual de segurança do estádio realizada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar, por meio do seu Batalhão Especial de Policiamento de Estádios, o BEP, veda a realização de clássicos estaduais no estádio de São Januário, pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A exceção são clássicos contra o Botafogo de Futebol Regatas, conhecido como Clássico da Amizade, em que é um ambiente de boa convivência e sem histórico de confrontos entre as torcidas de Vasco e Botafogo. Vale salientar que a vistoria obedece a um dos artigos da Lei Geral do Esporte. O laudo aponta que o estádio de São Januário tem uma estrutura interna e externa peculiar, que torna muito difícil promover a plena segurança dos frequentadores. E a nota aí ainda prossegue, mas justificando o motivo para que esse clássico contra o Fluminense não ocorra no Caldeirão. Então, com isso, o Vasco chegou a um acordo com o Botafogo. Esse clássico, no dia 10 de agosto, no sábado, às 9h30 da noite, será realizado no estádio Newton Santos. Pelo menos já tem uma casa confirmada para o local. Então, grave aí na sua agenda, marca aí na sua agenda, no seu calendário, dia 10, Vasco e Fluminense, será no Newton. E agora falando sobre o Cleiton com você, torcedor vascaíno. Temos, é claro, informações muito importantes para trazer aqui à mesa sobre esse jogador. Atleta que o Vasco, no início do ano, à procura de um atacante para ser a sombra do Pablo Verratti, trouxe de Portugal. Ramon Dias fez um pedido, queria o atacante André Silva, que hoje, inclusive, está no São Paulo, um atleta que à época se destacava pelo Vitória de Guimarães, clube também do futebol português. O Alexandre Matos não conseguiu trazer o André Silva e acabou ali no final da janela, aos 45 minutos do segundo tempo, acreditando o Cleiton ser um bom nome. E o trouxe. Jogador que havia se destacado também pelo Casa Pia, veio ao Vasco da Gama por um empréstimo com obrigação de compra no valor de 19 milhões de reais. O Vasco, nesse momento, não utilizava o Cleiton e buscava aí uma saída. Buscava um novo clube para o jogador. E conseguiu, tá? O Vasco da Gama, junto ao Rio Ave, clube também do futebol português, conseguiu um empréstimo do Cleiton. O Cleiton já está em Portugal há algum tempinho, não aparece mais, inclusive, né, na lista de relacionados do Vasco da Gama, porém ainda não foi anunciado como novo reforço do Rio Ave. Por quê? Porque o Vasco da Gama, no início da temporada, não comprou o Cleiton. O Vasco conseguiu um empréstimo com obrigação de compra. Então o Vasco tem o Cleiton, tinha até o momento o Cleiton por um empréstimo, e lá no final do ano queria adquirir a opção de compra, a obrigação de compra no contrato. Então, para emprestar o Cleiton, o Vasco teria que antes comprar. Não há como o Vasco emprestar o Cleiton, sendo que o Vasco tem o Cleiton por empréstimo. Então, antes do anúncio oficial da saída do Cleiton do Vasco e do anúncio oficial do Cleiton pelo Rio Ave, o Vasco tinha que resolver toda essa situação com o Casa Pia. E foi-se resolvida apenas hoje essa situação. Hoje foi-se confirmado que o Cleiton agora foi comprado pelo Vasco da Gama. O Vasco selou a contratação em definitivo do jogador nessa tarde de terça-feira e nesse momento, após aí selar a compra do Cleiton, o Vasco irá conseguir emprestá-lo ao Rio Ave. Informações é que o Vasco da Gama conseguiu uma parcela de contratação, de compra, perdão,
E nessa parcela o Vasco da Gama ainda conseguiu um desconto de quase 3 milhões de reais. A negociação aí envolve um valor quase na casa dos 19 milhões de reais. A expectativa é que nesses próximos dias o anúncio venha a acontecer. Que loucura, né? O Vasco aí se envolvendo. Me desculpe, tá, Cleiton? Com todo respeito a você, mas nessa furada, tendo que pagar agora quase 19 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do jogador. O que talvez poderíamos fazer com 19 milhões de reais, né? Muita coisa mesmo. 19 milhões de reais é muita grana que o Vasco da Gama teria para investir em outro atleta. Mas foi tanta burrice feita, ou burrice ou má vontade mesmo no início dessa temporada, por Matos, 777 Partners, que o Vasco se enfiou num buraco que terá que fazer de tudo, Pedrinho, para tirar o nosso clube dessa situação. Mas enfim, pelo menos uma situação resolvida, Cleiton saindo, a gente espera aí que um nome chegue para repor essa saída. Repor assim, entre aspas, né? Pelo menos ter uma sombra ali para o Pablo Verrete. E falando em besteira, não podemos deixar de falar sobre 777 Partners. Porque, meu amigo torcedor vascaíno, a quantidade de cagada, e é assim que eu posso falar, a quantidade de cagada que esse grupo norte-americano fez no Vasco não é brincadeira, né? E muito aí do que o Vasco ainda vem sofrendo nesse período recente mesmo, após a decisão judicial que devolveu a SAF ao Clube de Regatas Vasco da Gama, o futebol do Vasco ao Vasco, envolve muito as consequências de atitudes erradas, oriundas da 777 Partners, né? Uma prova viva aí é o Cleiton. Cleiton é uma cagada. Uma das cagadas que a 777 Partners fez. O próprio Galdames é uma das cagadas que envolve esse período 777. O jogador que era esquecido no Genoa e a 77 jogou essa bomba aqui para o Rio de Janeiro, com o Vasco tendo que pagar ainda pela compra do jogador ao clube italiano. Então, assim, cagada atrás de cagada, né? Da senhora 777 Partners. O Vasco realmente se envolveu numa barca furada. E a gente tem que sempre tocar num ponto aqui. Temos que cobrar quem foi responsável por essa venda. Temos que cobrar o senhor Carlos Roberto Osório, temos que cobrar o senhor Jorge Salgado, temos que cobrar o senhor Roberto Duque Estrada, temos que cobrar o senhor Zeca Bulhões, todos aqueles responsáveis pela venda do nosso futebol ao grupo norte-americano. As pessoas não podem passar impune. Muito se falou de uma auditoria que iria ser feita sobre essa venda por essa atual diretoria do Pedrinho, e tem que ser feita. O Conselho Deliberativo não pode deixar passar impune essa venda, que até hoje eu vejo como muito suspeita. Um grupo que não tinha condições nenhumas de comprar o futebol do Vasco da Gama e que foi negado no Cruzeiro. Por quê? No Cruzeiro foi-se entendido, foi-se visto através de uma auditoria que a 777 não era um grupo confiável e aqui no Vasco foi passado batido. Por que isso? Então são algumas situações esquisitas. E o Vasco tem que colocar isso à prova. As pessoas que hoje estão no Vasco da Gama têm que entender todo esse processo e têm que buscar sim se teve algum erro, alguma infração nesse processo de venda. E hoje, mais uma vez, se prova como era um grupo mentiroso, como era um grupo fraudulento, para não falar outra coisa. Porque hoje, meu amigo, a informação que a gente teve é que a 777 Partners está sendo simplesmente despejada do seu escritório em Miami. O grupo norte-americano tinha essa sede em Miami, inclusive sede que foi tirada aquela foto histórica, né? Histórica negativamente, de Jorge Salgado ao lado de Josh Wander e Steven Pasco, perdão, né? Que eram os dois sócios aí do grupo norte-americano. Exatamente essa sede nesse momento não é mais do grupo norte-americano, porque eles foram despejados, não pagaram o aluguel. O aluguel era na casa dos 144 mil dólares, quase R$500 mil, um pouquinho mais até, e o grupo norte-americano não teve condições de pagar esse aluguel exatamente por esse motivo, que foi despejado da sua sede. Informações aí dadas pelo jornal Offshore Alert diz assim, ó: a empresa de investimento privado 777 Partners enfrenta despejo da sede de Miami por aluguel não pago de 144 mil dólares. Proprietário de um prestigiado arranha-céu de escritórios de 40 andares no centro de Miami tomou medidas legais para despejar a empresa de investimento privado 777 de seu escritório. Então, uma baita de uma vergonha, né? Ridículo o que a 777 faz ao redor do mundo. Mais ridículo ainda era saber que a trupe do senhor Jorge Salgado teve a audácia de vender o nosso futebol para esse grupo norte-americano. Mas enfim, que bom que a gente não pertence mais a eles, que bom que o Pedrinho entrou na história e que bom que o Pedrinho resgatou o nosso futebol. Mas, enfim, agora é olhar para frente, olhar para essa partida de amanhã, é olhar para os próximos passos e é torcer para que o Vasco vença, consiga conquistar aí esse resultado positivo em Goiânia e venha com resultado tranquilo para o Rio de Janeiro. Show, Vascão? A gente fica por aqui. Esse foi nosso Boa Noite Gigante, aqui o segundo e último vídeo dessa terça-feira. E amanhã estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês.
Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.